Olá, tudo bem? Uma perguntinha a respeito de planilhas eletrônicas, uma perguntinha bem legal que dá para a gente dar uma treinada boa. Vamos para a tela. Considere as regras de sintaxe empregadas às funções pelos principais aplicativos para a edição de planilhas eletrônicas do mercado. Microsoft Excel, LibreOffice Calc, em português do Brasil, e assinale a alternativa que contém uma fórmula com erro de sintaxe, ok? Então, o que ele está buscando aqui é uma fórmula que contenha erro de sintaxe. Não vamos nos esquecer disso e vamos partir para as alternativas. Alternativa A, igual soma A1 tracinho B3. Isso está certo? Isso daqui é um erro de sintaxe? Não, isso não é um erro de sintaxe. Isso está correto, essa sintaxe procede. O que é que o camarada fez aqui? Ele fez uma conta dentro de uma função soma. Isso pode. Não confundir aqui com um erro de sintaxe que poderia ser, digamos, substituir o sinal de dois pontos, o sinal de ponto e vírgula, por um sinal inexistente. Mas esse sinal daqui, ele é um sinal existente, ele é um operador de subtração, pode ser usado com certeza. Poderia ser aqui no lugar dele qualquer dos operadores, potência, divisão, multiplicação, soma, subtração. Esses operadores aqui, eles podem entrar tranquilamente dentro da função. É o caso, ele usou o operador de subtração. Não tem problema algum, é uma sintaxe pouco utilizada, muito incomum, diria, não faz sentido algum. Isso vai ser soma de um número só, porque ele vai diminuir A1 por B3 e vai somar, mas é um erro de sintaxe? Não. Isso aqui não é um erro de sintaxe. Portanto, a alternativa A está fora, porque a gente não quer questões sem erro de sintaxe. Vamos ver a B. Média A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, ok. Fecha parênteses dividido por 3. Isso está certo? Sim. Isso está certo. O que é que o camarada está fazendo aqui? Está pegando, digamos, um terço da média. Está pegando a média de 3 números e dividindo por 3. Esse tipo de construção não tem erro de sintaxe, porém, a rigor, ela está errada porque as pessoas acreditam muitas vezes, e erradamente, que a média precisa pegar a média e dividir pela quantidade de números. Não, a função média já faz isso para a gente. Só que isso aqui não é um erro de sintaxe, está sintaticamente errado. Pode ser que essa fórmula não chegue ao resultado que a pessoa quer. Ela queira a média e acabou dividindo por 3 aqui, com isso ela vai ter um terço da média, mas sintaticamente, que é o caso aqui, não está errado. Portanto, essa alternativa também não serve. Vamos para a próxima. Soma-se, ok, A1, dois pontos, B4, perfeito, menor que 10. Opa, aqui está errado. Qual é o erro daqui? Faltou colocar as aspas. Essa soma-se precisa que o critério venha entre aspas sempre que envolver um sinal ou então um texto. Então, se for algo textual, mas aí não faz sentido ter um texto porque você está falando de operação de soma e aí ele não vai somar nada. Mas se for uma operação de igual, por exemplo, você poderia abdicar do texto. Se fosse igual a 10, você poderia tirar o sinal de igual e aí colocaria simplesmente o número. Ok, beleza. Mas se for se envolver um sinal menor, maior, qualquer sinal aqui, até mesmo um sinal de igual, se você resolver pôr, você precisa colocar entre aspas. Portanto, aqui sim há um erro de sintaxe, o que faz dessa alternativa a alternativa correta, letra C. Vamos analisar as outras. Igual máximo, ok. Aqui uma referência mista, perfeita. Aqui também uma referência mista. E aqui ponto e vírgula menos 1. Ok, esse menos 1 aqui tem algum erro nele? Não. Ele está pedindo para verificar qual o valor máximo dentro desse intervalo de células aqui, que ele colocou um pouco mais de dificuldade por inserir aqui os cifrões, mas está tudo certo sintaticamente, e colocou um elemento a mais, um menos 1. Perfeito, não tem problema. Ele poderia ter colocado ponto e vírgula e diversos outros elementos aqui, não tornaria essa fórmula errada. Portanto, aqui está certo e, portanto, a gente já sabe também, não serve para a gente. Média A, opa, aqui tem dois As, isso não está errado? Não, isso não está errado. Existe a função média e existe a função média A. Qual a diferença entre uma e outra? Quando a gente usa a função média apenas, ele ignora
valores de texto. Quando a gente usa a função média A, ele não ignora valores de texto, mas ele associa valores de texto ao zero. Então ele considera texto como se fosse zero. Se estiver ali dentro daquele intervalo um valor de texto, ele vai considerar esse valor como zero. Então isso faz muita diferença na média. Aqui, média pura, ele ignora, média A, ele não ignora e atribui zero a valores de texto, ok? Aqui tem uma outra coisa que vale a pena ser comentada. Ó, esse intervalo daqui, ele está escrito de uma forma estranha. Não é assim que a gente escreve o intervalo. Esse intervalo daqui, ele deveria ser escrito assim. A1, dois pontos, B2. É sempre a célula mais acima, que no caso aqui é A1, mais acima e mais à esquerda. Essa é a primeira célula. E no final, a célula mais à direita e mais abaixo. Então, isso daqui não é uma escrita correta, porém não é um erro de sintaxe, porque esse tipo de escrita, tanto o Calc como o Excel, eles vão corrigir. Na hora que o usuário digitar isso, ele vai corrigir. Portanto, não chega a ser um erro de sintaxe. É simplesmente uma forma errada que os sistemas, que os programas corrigem automaticamente. E aí, uma boa revisada, eu acredito, nesses conceitos de sintaxe que são muito cobrados em prova. Então, muitas vezes a gente não tem chance de trabalhar um pouco com isso, tanto por falta de experiência no uso de planilhas, como por falta de questões específicas que trabalhem, como essa, casos. Então, essa daqui trabalha vários casos, deu para a gente dar uma revisada boa, eu acredito, mas é incessante esse trabalho aí, beleza? Toda vez que você tiver chance de mexer numa planilha e testar certas sintaxes, é bom porque é um conhecimento muito valioso na hora da prova, ok? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.